gostaria de voltar a uma história que ainda há pouco tempo foi aqui abordada. E podemos abrir em Lucas 15. Então, Lucas 15, do versículo 11 até ao versículo 32. Já todos encontraram? Então, Lucas 15, a partir do versículo 11. E prosseguiu. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais novo pediu ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens pelos 2 filhos. Poucos dias depois, o mais novo reuniu tudo o que era dele e partiu para uma terra muito distante, onde gastou o que possuía. Depois de ter gasto tudo, e como houve muita fome naquela região, começou a ter necessidade. Foi pedir trabalho a um homem da região que o mandou para os seus campos guardar porcos. Desejava encher o estômago, mesmo com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Foi então que caiu em si e pensou: tantos trabalhadores do meu pai têm quanta comida querem e eu estou aqui a morrer de fome. Vou mas até com o meu pai e digo-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já nem mereço ser teu filho, mas aceita-me como um dos teus trabalhadores. Ele levantou-se e voltou para o pai. Mas ainda vinha ele longe, de casa, e o pai já o tinha visto. Cheio de ternura, correu para ele, apertou-o nos braços e cobriu-o de beijos. O filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já nem mereço ser teu filho. Mas o pai ordenou logo aos empregados: Tragam depressa o melhor fato e vistam-lhe. Ponham também o anel no dedo e as sandálias nos pés. Tragam o bezerro mais gordo e matem-no. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e apareceu. E começaram com a festa. Ora, o filho mais velho estava no campo. Ao regressar, quando se aproximava de casa, ouviu a música e as danças. Chamou os empregados e perguntou-lhe o que era aquilo. O empregado disse: Foi teu irmão que voltou e o teu pai matou o bezerro mais gordo por ele ter chegado são e salvo. Ao ouvir isto, ficou zangado e nem queria entrar. O pai saiu para o convencer, mas ele respondeu: Sirvo-te há tantos anos, sem nunca ter desobedecido às tuas ordens, e nunca me deste sequer um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. Vem agora este teu filho que desperdiçou dinheiro com prostitutas e mataste logo o bezerro mais gordo. Meu filho, respondeu-lhe, tu estás sempre comigo e tudo o que eu tenho é teu. Mas era preciso fazermos uma festa e alegrarmos, porque o teu irmão estava morto e voltou a viver. Estava perdido e reapareceu. Vamos orar. Deus Pai, obrigado por mais uma oportunidade que temos de ouvir a Tua Palavra juntos, Senhor. Pai, te oro para que neste momento não sejam meras palavras, mas que Tu possas tocar o nosso coração, Senhor. Pai, que este tempo de reflexão possa resultar em transformação, Senhor. Pai, Tu nos chamaste apenas para ouvir a Tua Palavra, Tu chamaste-nos para obedecer. Pai, este é o nosso pedido. Ajuda-nos a aplicar aquilo que nós vamos ouvir. No nome de Jesus. Amém. O Demóstenes, no início do mês de agosto, mostrou-nos que o lugar de bênção é junto do Pai. E aqui nesta história, o Pai é a figura do próprio Deus. Hoje eu gostaria de explorar este texto numa perspectiva um pouco diferente. E esta é uma das belezas da palavra de Deus. É que podemos olhar para o mesmo texto e Deus fala-nos de formas diferentes. Nesta história vemos um filho que vai ter com o seu pai e diz-lhe: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E por outras palavras, este filho estava a dizer ao seu pai: para mim é como já tivesses morrido. Eu não vou ser feliz enquanto não sair desta casa. E alguns de vocês são pais. Imaginem uma conversa destas com o vosso filho. O pai reparte os bens pelos 2 filhos
e o filho mais novo vai viver a vida que sempre quis. Aquele jovem não devia estar habituado a lidar com dinheiro e gastou o dinheiro da forma mais supérflua que nós podemos imaginar. Para além disto, houve uma crise que se abateu naquela região e estes dois cenários trouxeram algo inevitável. A vida de sonho daquele rapaz tinha acabado. Então aquele jovem é obrigado a procurar um emprego, mesmo sem ter grande experiência profissional. Então ele acaba por encontrar um emprego, mas o emprego que ele arranja é um dos empregos mais desprezíveis para um judeu. Aquele jovem acaba por ir guardar porcos. E as condições de trabalho eram bastante precárias. Aquele jovem estava a ser vítima de exploração. Os patrões estavam a aproveitar-se da sua grande necessidade. No entanto, a falta de opções levam aquele jovem a aceitar aquele emprego. Mas mesmo trabalhando, ele estava a passar fome. Pedia para comer as bolotas dos porcos, mas até isso lhe recusavam dar. O patrão tinha que garantir a excelência do produto que estava a comercializar. Os porcos precisavam de comer. E aquele empregado era apenas um acessório no negócio. Não estamos a falar propriamente de mão de obra especializada. E devido à crise que se tinha abatido naquela região, certamente havia outras pessoas que precisavam daquele emprego. Então aquele jovem não estava em condições de fazer grandes reivindicações. E no meio deste sufoco e na tentativa de encontrar soluções para a sua vida, ele pensa, até os empregados do meu pai vivem melhor do que eu estou a viver agora. A sua esperança em ser recebido pelo seu pai não estava na experiência profissional que ele tinha adquirido. Não estava nas competências que ele tinha ganho com esta sua primeira experiência profissional. A sua esperança em ser recebido pelo seu pai consistia no conhecimento que ele tinha acerca do seu próprio pai. Então aquele jovem ensaia um discurso, estava esperançoso que aquele era o passo correto a dar e decide avançar. E por melhor que fossem as suas expectativas, aquele jovem não estava à espera daquela reação por parte do seu pai. Ainda nem tinha chegado a casa. O pai já o tinha visto ao longe, corre em direção dele, abraça-o, cobre-o de beijo. E se eu estivesse no lugar daquele rapaz, e creio que se vocês estivessem no lugar daquele rapaz também, certamente pensariam, eu não mereço nada disto. Aquele jovem foi alvo de uma boa injustiça. Normalmente olhamos para a injustiça como algo errado, como algo mau. Somos injustiçados quando os nossos direitos são colocados em causa. Mas se este jovem fosse recebido com a justiça que ele merecia, ele nunca chegaria a pisar a casa do seu pai. Todos nós exigimos justiça, mas quando nós erramos, todos nós queremos ser tratados com misericórdia. E esta foi a esperança que conduziu aquele jovem novamente até à casa do seu pai. A confiança que o seu pai não iria tratar o seu pedido com a justiça que ele merecia. Então este jovem é perdoado pelo seu pai, mas depara-se agora com um novo obstáculo. A intransigência do seu irmão mais velho. O filho mais velho achava que não tinha que receber o irmão mais novo de volta, simplesmente porque o seu irmão não merecia. E uma das coisas que nós aprendemos com este texto bíblico é que o mérito é um dos principais obstáculos ao perdão. Quando alguém nos fere e somos confrontados com a necessidade de perdoar, a nossa primeira avaliação é se a pessoa merece ou não merece ser perdoada. Colocamos os argumentos, enfiamos os pratos da balança e avaliamos a situação. E foi exatamente isto que o irmão mais velho fez. O irmão mais novo saiu de casa, escolheu não ajudar o seu pai no negócio da família, gastou o dinheiro da forma mais vergonhosa possível e por tudo isto ele não merecia ser perdoado. O irmão mais novo não tinha feito nada de bom que justificasse o seu perdão. O problema de aplicar o mérito ao tema do perdão é que ninguém merece ser perdoado. O pai escolheu perdoar e receber o filho mais novo em casa sem ter certezas que o seu filho ia mudar de comportamento. Ou que tinha mudado a sua maneira de pensar. O pai não esperou que o seu filho mais novo tomasse a iniciativa de pedir desculpa. Nem sequer de explicar. Ele correu para o pé do seu filho. A iniciativa partiu daquela pessoa que tinha sido magoada.
Muitas vezes nós esperamos que os outros tomem a iniciativa de pedir perdão. Mas durante este tempo de espera, em que os outros vêm e não vêm, o ressentimento vai aumentando a cada dia. Quando o filho mais velho sai da festa, a festa que estava a ser organizada por causa do regresso do seu irmão, o pai toma exatamente a mesma atitude. Ele sai da festa e vai ter com o seu filho mais velho e tenta resolver as coisas. A vontade de estar novamente com os seus filhos era aquilo que movia este homem a perdoar. Todos nós conhecemos pessoas que não perdoam. Pessoas que têm uma lista negra na qual estão escritas todas aquelas pessoas que lhes ofenderam ao longo da vida. E o problema é que estas pessoas que estão nesta lista nunca vão ser perdoadas na vida. E às vezes fico a pensar, porquê é que nós insistimos em criar novas amizades, em conhecer novas pessoas, se a certa altura aquelas pessoas nos vão desiludir, nos vão magoar? Se nós não perdoamos, tentar criar novas amizades pode tornar-se uma perda de tempo. Estas pessoas ficam cada vez mais sozinhas. E o pior é que estas pessoas acham que a sua postura é um motivo de orgulho. Acham que ao perdoar estão a entrar em facilitismos. Estão a baixar os seus padrões de exigência. Dão tão importância àquilo que os outros lhes fizeram, que perdem completamente a vontade de estar novamente com as pessoas que lhes ofenderam. A ofensa, que normalmente é o momento, torna-se mais importante que toda a amizade que vem de trás. Se olharmos bem, vemos que estas pessoas têm os mesmos sintomas do filho mais velho. A sua visão da vida está assente no mérito. E este tipo de visão da vida afasta-nos dos outros. Ninguém fazia o suficiente para deixar o filho mais velho agradado. Ninguém chegava aos seus níveis de exigência. O filho mais velho sentia que devia ser mais amado que o seu irmão porque tinha feito mais. Por outro lado, sentia que o seu pai não o amava o suficiente porque não tinha dado aquilo que ele merecia. O filho mais velho não só tenta conquistar a aceitação dos outros através daquilo que ele faz pelo seu próximo, como mede a amizade dos outros para aquilo que os outros fazem por si. E quando o seu irmão chega à casa, o seu ressentimento vem ao de cima. Na sua cabeça, o pai recompensar uma pessoa que não merecia, na realidade estava a desprezar o trabalho daquela pessoa que tinha sido fiel. Ainda por cima, estava a validar um comportamento errado. E na cabeça deste rapaz, e talvez na nossa própria cabeça, quando nós perdoamos alguém, nós estamos a dar legitimidade a essa pessoa para nos ofender novamente. Mas é interessante notar que a postura do pai é completamente diferente da atitude do filho mais velho. Enquanto o filho mais velho valorizava aquilo que os outros lhe tinham feito, o pai realçava a importância de estar com os seus filhos. E quando o pai estava a conversar com o seu filho mais velho sobre os sentimentos e a mágoa que estavam a apoderar do seu coração, o seu argumento é bastante simples. Ele não procurou valorizar o trabalho que o irmão mais velho tinha feito. Ele não procurou valorizar o compromisso com o negócio da família. Porque se ele fizesse isto, não haviam razões para perdoar o seu filho mais novo. Porque o filho mais novo tinha tido um comportamento completamente diferente. Mas o pai simplesmente diz: meu filho, tu estás sempre comigo. Tu podes usufruir dos meus bens. Tu estiveste sempre comigo e por isso o que eu tenho é teu. Para aquele pai, o mais importante é que os seus filhos estivessem com ele. E a vontade de estar com os seus filhos era tão grande que as ofensas foram perdoadas. Então o pai diz para o seu filho mais velho, novamente: precisamos de fazer esta festa porque o teu irmão está novamente conosco. E isso é o mais importante. Mas a escolha daquele pai em perdoar não foi propriamente uma escolha fácil. Quando nós pensamos em situações de conflito, em pessoas que nos magoaram e pensamos numa reaproximação, normalmente surge um monte de condicionantes. E isso torna-se quase uma montanha intransponível para passar. Aquele filho
tinha pedido ao seu pai a sua parte da herança e, de uma forma indireta, disse ao seu pai que nunca iria ser feliz enquanto não se afastasse daquela casa. E muitas vezes o afastamento que se dá depois de uma situação destas é como uma pessoa tivesse morrido para nós. Mas aquilo que mudou este afastamento, que era mais do que justificado, não foi uma mudança de comportamento do filho mais novo. Aquilo que mudou esta trajetória foi a vontade de um pai em reconciliar-se. O pai escolheu perdoar, mesmo quando tinha toda a razão do seu lado. Ainda por cima, tinha o apoio do filho mais velho, não ia criar atritos em casa. Mas ao optar pelo perdão, ele teve que ir contra os seus próprios argumentos. Teve que colocar a razão de lado. E ainda por cima, acabou mesmo por criar atritos em casa, porque o seu filho mais velho não aceitava esta decisão. Na realidade, era muito mais fácil não perdoar. Perdoar é uma decisão consciente que causa desconforto em nós. E nesta história, vemos um pai que toma a iniciativa de perdoar. Uma decisão que, humanamente, certamente lhe custou, mas a vontade de voltar com o seu filho fez com que ele desse este passo. E como eu disse no início, a figura do pai é uma representação do próprio Deus. E Deus já nos deu o padrão quando provou o seu amor conosco quando nós ainda éramos pecadores. Deus não esperou que nós fôssemos perfeitos. Deus não esperou que nós fôssemos melhores pessoas. Deus não esperou que nós dessemos passos em direção ao merecer o perdão. Deus tomou a iniciativa. Tomou a iniciativa ao enviar o seu único Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz, a fim de reconciliar-nos com Ele. O ofendido tomou a iniciativa. As pessoas que nos ofenderam nunca vão ter um mérito suficiente para serem perdoadas. Na realidade, o perdão é uma decisão injusta. Mas é uma decisão necessária. E é uma decisão que somente aquela pessoa que foi ofendida pode fazer. E talvez esta seja a altura de nós pensarmos naquelas pessoas que nos ofenderam e no afastamento que certamente houve. Todos nós, nesta sala, já fomos ofendidos, magoados de alguma forma. Mas há situações que, olhando para trás, deixam algum ressentimento, ainda causam alguma dor. E quando pensamos nestas situações, mais uma vez vem aquela montanha intransponível. É impossível reaproximar. Mas tentando simplificar o processo, o primeiro passo é certamente uma decisão interior. É uma decisão, eu quero perdoar. E talvez numa oração, pedir isto a Deus. Deus, eu quero dar este passo. Eu quero perdoar aquela pessoa. Eu quero livrar-me deste ressentimento que está a apoderar-se de mim. O segundo passo passa certamente por ir ter com a pessoa em questão. E se calhar, em certas alturas, vamos precisar de verbalizar e dizer, eu perdoo-te. Se calhar, basta um abraço, como foi o caso do pai para com o filho. O importante aqui é sermos proativos e não deixarmos que este afastamento, que acontece tantas vezes, não aconteça mais. Vamos orar. Deus Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Pai, obrigado pela forma como ela fala ao nosso coração, Senhor. Pai, todos nós, de alguma forma, já fomos magoados na vida. Todos nós lidamos com esta dificuldade em perdoar. Pai, é uma decisão que muitas vezes lida e afeta o nosso ego. Pai, sabemos que a maior dificuldade em perdoar não é a outra pessoa. Somos nós próprios. Por isso eu te oro,
para que possamos seguir o exemplo daquele Pai e o próprio exemplo do próprio Deus, no sentido de sermos proativos e nos reaproximarmos daquelas pessoas que nos magoaram. No nome de Jesus. Amém.